Olá pessoal, tudo bem por aí? Na videoaula anterior a gente viu algumas aplicações de programação linear inteira de problemas típicos em geral. E nesta videoaula a gente vai ver aplicações específicas de problemas de produção, tá? E aqui também a gente vai ver alguns exemplos, eu vou mostrar a modelagem de alguns exemplos e vou deixar outros para o material em PDF para essa aula não ficar muito longa, tá bom? O primeiro problema é o planejamento da produção, ou mix de produção, que não é novidade, a gente já viu exemplos parecidos, só que eram exemplos mais simples, com menos dados, né? Então esse aqui que é mais elaborado, eu coloquei aqui só para mostrar, mas é um dos que eu vou deixar para o material em PDF, tá bom? A única diferença é que aqui tem mais dados para pensar, mas o raciocínio, a ideia, né, o planejamento da produção é o mesmo, tá bom? O segundo exemplo é o problema de produção e estoque multiperíodo. Então aqui tem a novidade do multiperíodo, tá bom? Vamos ler juntos o enunciado. A Acme Manufacturing Company firmou um contrato para entrega de janelas de casa para os próximos 6 meses. As demandas para cada mês são de 100, 250, 190, 140, 220 e 110, respectivamente. O custo de produção por janela varia de mês para mês, dependendo do custo de mão de obra, do material e de utilidades. A Acme estima que o custo de produção por janela nos próximos 6 meses seja 50, 45, 55, 48, 52 e 50 unidades monetárias, respectivamente. Para aproveitar a vantagem das variações no custo de fabricação, a Acme pode optar por produzir mais do que o necessário em determinado mês e reter as unidades excedentes para entregar em meses posteriores. Entretanto, isso incorrerá em custos de armazenagem, de 8 unidades monetárias por janela por mês, considerando o estoque no final do mês. Desenvolva então um modelo de programação linear para determinar a programação ótima de produção. Aqui a gente vai seguir aquela dica de extrair os dados do enunciado montando uma tabela. Assim a gente organiza os números, certo? Então poderia ser uma tabela como essa, que em cada linha tem aí os meses, né? Se a programação é para o próximo semestre, os próximos 6 meses, tem aí uma linha para cada mês. Aí a gente tem o estoque inicial, que a gente vai calcular, a quantidade a ser produzida, a demanda, que é conhecida, a gente vai preencher aí na tabela, o estoque final, que também a gente calcula, e o custo unitário de produção, que é conhecido extraído do enunciado. Então tem aí a demanda e o custo unitário já preenchidos nessas colunas. Além disso, a gente tem também o custo unitário de armazenagem, que a gente pode chamar aí de H igual a 8 unidades monetárias por janela por mês, certo? Muito bem, então a gente já pode preencher nessa tabela também a variável do nosso problema, né? Então, a quantidade a ser produzida, a gente pode chamar de x1, né? Quantidade a ser produzida no mês 1, no mês 2, então x1, x2, x3 até x6. Já está aí. Além disso, a gente vai calcular os estoques, né? A gente vai fazer estoque inicial mais o que foi produzido, menos o que foi entregue, e vamos calcular lá, né, o estoque final, né, daquele mês. Então vamos chamar aqui de variáveis também, por exemplo, E1, E2, E3, até E5, tá? Porque o último período, no mês 6, a gente quer que zere o estoque, a gente não quer transportar material ou deixar alguma coisa em estoque de um semestre para o outro. Ele disse que pode ficar de um mês para o outro nesse semestre, mas no final do semestre a gente quer que o estoque seja zero. Então a gente tem que fazer uma programação tal que no último mês não sobre nada, certo? Por isso que eu nem preenchi ali a variável E6. Tá? Uma outra relação que a gente vê já nessa tabela é que o estoque final de um período, de um mês, é sempre o estoque inicial do mês seguinte. Não é assim? Então o estoque final do mês 1 é o estoque inicial do mês 2. Então o E1, que é o final do mês 1, é o inicial do mês 2. Já está preenchido aí, tá vendo? De E1 até E5. Então, do mesmo jeito, o estoque inicial do semestre, essa primeira célula vazia aí, é zero. Né? A gente vai considerar que não tinha nada, né, no estoque no início desse semestre. Poderia haver, né? Poderia ter sim. No enunciado ele poderia dizer, olha, o semestre já iniciou com estoque, né, de tantas quantidades, uma quantidade lá, mas não
Não foi isso que aconteceu, ele não falou isso, então a gente considera que o estoque inicial é zero, certo? Então, para generalizar, nessa célula aí a gente preenche que E0 é igual a zero, tá bom? E do mesmo jeito, a gente já tinha falado, E6 é igual a zero. Tá? Mais uma generalização possível que a gente fez já na videoaula anterior, né, é em relação a esses números que estão aí. Então, por exemplo, a demanda a gente pode chamar de DT, né, uma demanda genérica, D1, D2, D3 até D6. Né? Por que DT? Né? Porque na literatura o índice T, né, ele é mais usado para essas variáveis indexadas pelo tempo. Né? Então, quando é instante T, instante ou mês, né, ou período, né, então o índice mais usado é o T e não o I. Poderia ser o I, o J, sem problema, né, o índice não importa, o nome da variável não importa. Né, mas a gente está seguindo aí o padrão da literatura, tá bom? Então DT é a demanda no mês T. Do mesmo jeito, o custo unitário de produção, na última coluna, a gente vai chamar de CT, né, o custo unitário no mês T. Então C1, C2 até C6. Com isso, a gente tem aqui nessa tabela já os parâmetros, as variáveis, as relações, né, do nosso modelo. Tá? Então, quais são as variáveis? Xt, que é a quantidade a ser produzida no mês T, ou no período T, e ET, né, que é a quantidade em estoque, né, no final do período T, certo? Com isso, a gente já consegue, então, escrever a expressão da função objetivo desse modelo, que é a minimização dos custos, os dois tipos de custos, né? O custo de produção e o custo de armazenagem. O custo de produção é a multiplicação do custo unitário, Czinho, vezes a quantidade a ser produzida. Né? E o custo de armazenagem é a multiplicação do H, né, que é unitário, vezes a quantidade em estoque, né, de um mês para o outro, sempre somando aí para todos os meses. Então a função objetivo fica desse jeito, um somatório, né, para todos os meses, né, de CT vezes XT mais H vezes ET. Muito bem, como é que ficam as restrições para esse problema? A gente vai analisar primeiro para cada linha. Então, no mês 1, por exemplo, como é que ficaria? A gente tem um estoque inicial, aí a gente soma com a quantidade a ser produzida naquele mês 1, a gente subtrai, né, a gente retira aí a quantidade a ser entregue, né, a quantidade vendida, entregue aí, que é a demanda, D1, e isso dá um saldo no final do mês, que é exatamente o estoque E1, certo? Então essa relação ela se mantém para todos os meses. Ó. No mês 2, né, a gente tem lá o estoque inicial E1, que vem lá do mês anterior, né? A gente soma a quantidade a ser produzida no mês 2, X2, a gente subtrai o que vai ser entregue, D2, e fica aí igual, esse saldo igual a E2. Então, generalizando para um mês T qualquer, né, nesse período, né, a nossa expressão fica ET menos 1, né, que é o estoque inicial, nesse período, mais a quantidade a ser produzida, XT, menos a quantidade a ser entregue, né, a demanda, DT, que é igual a ET, certo? Então aqui a gente vai ter já o modelo, ó, nossos parâmetros são esses. O Hzinho é o custo unitário de armazenagem, já estava no slide anterior. A gente pode chamar aqui de Tzão, T grande, ó, o número de períodos de tempo, ou horizonte, né? No caso aqui é 6, né? A gente tem um semestre para planejar. O DT a gente já tinha falado, é a demanda, e o CT o custo unitário. Tá? As variáveis a gente já tinha falado também, que é o XT e o ET. O objetivo a gente já tinha apresentado a expressão, e a restrição genérica é essa aí, né, que a gente já tinha falado, né, só acrescentando ali na última linha que o E0 é zero, o estoque no período T, né, que é o final, também é zero, né, e o domínio das variáveis aí, tanto xt como et, tem que ser positivas e inteiras, então pode escrever por extenso ou dizer que elas pertencem ao conjunto Z+, né, que é o conjunto dos inteiros positivos. Isso sempre para os períodos tzinho de 1 até tzão, certo? Então tá aí, esse é o modelo do exemplo 2. Vamos ver agora o exemplo 3, que é um problema de planejamento agregado da produção. Né? É um problema típico de engenharia de produção. Como o enunciado é longo, né, e tem muitos dados, esse aqui é mais um que eu vou deixar para o material em PDF, tá bom? Então fica lá para um estudo mais tranquilo.
O quarto problema é muito comum, muito clássico dentro da engenharia de produção, muito frequente na prática e muito interessante. É o problema de corte, ou problema de corte de estoque, também é encontrado esse nome na literatura. Em inglês é Cutting Stock Problem, que pode ser de várias formas. O primeiro é unidimensional, então imagina que você tem uma barra grande e você precisa cortar essa barra em pedaços menores de acordo com pedidos, né? Pedidos de tamanhos diferentes que a gente tem. Tá vendo? A cada cor ali desse primeiro exemplo representa os pedidos. Então eu tenho formas diferentes de encaixar esses pedidos numa barra padrão. Né? É um problema unidimensional, só tem a largura. Quando tem duas dimensões, né? Por exemplo, chapas de aço. A gente tem chapas de aço grandes, padronizadas, e precisa cortar dessas chapas objetos menores. Então tem duas dimensões, né? A largura e a profundidade. Então a gente tem que encaixar aí também esses objetos menores de forma que se tenha a mínima perda, né? O desperdício. Tá vendo que tem um retalho, um refúgio, né? Que sobra aí dos objetos cortados, né? Então tem que tentar reduzir essa perda aí da chapa grande, tá? Ou quando for, por exemplo, tridimensional, né? Objetos de 3 dimensões aí que a gente precisa cortar de um objeto maior, um cubo bem grande aí, ou um paralelepípedo, que a gente precisa cortar esse objeto grande, né? Em objetos menores, né? Especificados, tá? Esses são os 3 principais tipos. E tem tipos irregulares também. Por exemplo, numa indústria têxtil, né, de malhas de tecido, por exemplo, tem vários tipos de peças aí de roupas, né, que precisam ser encaixadas aí, né, num tecido maior, tá vendo? Então, de que forma encaixar todas as peças aí que a gente precisa cortar de forma que perca a menor quantidade de tecido, né? Tá vendo? Esse é um outro problema também conhecido. Tá? Esses são exemplos práticos aí desse problema que a gente está vendo. Vamos ver aqui um exemplo numérico. Ó. A Pacific Paper Company produz rolos de papel com uma largura de 20 pés cada. Pedidos específicos de larguras diferentes são produzidos pelo corte padronizado de rolos. Os pedidos típicos estão resumidos na tabela a seguir. Ó. Tem 3 tipos de pedidos, 1, 2, 3. Cada um dos tipos de pedido tem larguras diferentes, medidas em pés, e tem quantidades de rolinhos aí diferentes para cada pedido, 150, 200, 300. Formule o modelo de programação linear para fazer as entregas destes pedidos de forma a minimizar a perda devido ao corte desses rolos, certo? Então, a gente tem uma bobina grandona, né, um rolo bem grande chamado jumbo, né, geralmente chama bobina jumbo, e que a gente precisa cortar dessa bobina, desse rolo grande de 20 pés, né, esses pedidos aí de diferentes tamanhos, ó, tá vendo as larguras? Ó, 5, 7 e 9, né, de forma que atenda essas quantidades de rolinhos aí da terceira coluna, certo? Esse é um problema bem interessante. Então, trazendo para cá os dados do enunciado, só para a gente ir acompanhando, né, vamos representar aqui, por exemplo, essa bobina, né, uma bobina aí bem grande, né, de 20 pés. Aí nessa bobina a gente precisa cortar esses tamanhos aí, ó, tamanhos diferentes de cada pedido, 1, 2, 3, certo? Para isso a gente tem que definir padrões de corte, né, possibilidades de cortes para que o modelo tome a decisão ótima, né, de minimizar aí a perda, a menor perda possível, né, de material. Então como é que ficam esses padrões de cortes? Né? A gente vai ver as possibilidades de encaixar os pedidos aí nessa bobina grande de 20 pés. Os rolinhos, tá vendo? Então, uma primeira possibilidade, a gente pode chamar de padrão 1, é encaixar somente rolinhos do pedido 1, que medem 5 pés. Né? Então, se medem 5 pés, encaixar aí num objeto de 20 pés, tá vendo ali? Dá 4 rolinhos, né? 4 vezes 5, 20, o tamanho do rolo grande, certo? 5, 5, 5, 5, né? 4 certinho, nesse caso, nesse padrão, não tem perda nenhuma, tá vendo? Encaixou direitinho. Só que nem sempre isso vai acontecer, né? Vamos ver um padrão 2, onde a gente vai tentar encaixar o segundo pedido. Ó. O segundo pedido mede 7, então 7 a gente encaixa 1, o segundo mais 7 dá 14, não dá para encaixar um terceiro. Né? 3 vezes 7, 21, entendeu? Não cabe 3
rolinhos do tipo 2, né, o amarelo. Entendeu? Então cabe 3 do tipo 2, e nesse espaço que sobra a gente pode encaixar um ali do pedido 1. Né? Então fica 2 do 2, 1 do 1. Então fica 7 mais 7, 14, mais 5 é 19, só que ainda tem ali um pé, né, de perda, tá vendo, em preto. Né? Então fica uma unidade ali de perda, um desperdíciozinho inevitável se a gente escolher esse padrão de corte 2, tá bom? E assim a gente vai definindo todos os padrões de corte possíveis. Por exemplo, um padrão 3, em que a gente tenta encaixar o pedido 3. Quantos cabem? Cabem 2, né? O pedido 3 ele mede 9. Então 2 vezes 9, 18, né? Para a bobina grande de 20, né? Dá 2 pedidos 3 e sobra, né? Fica ali uma perda de 2 pés em preto, tá vendo? E a gente pode ir mesclando também, né? Não precisa só tentar encaixar um tipo de pedido, né? Então, por exemplo, encaixando o 3 e o 2, ó, no padrão 4, né? O 3 mede 9, o 2 mede 7, então dá 16, né? No que sobra ali 4 não dá para encaixar mais nada, então fica uma perda de 4, né? Um padrão 5, tentando encaixar, por exemplo, o 2 e o 1, né? O pedido 2 e 1, então o pedido 2 mede 7, o pedido 1 mede 5, cabe mais 2 ali, dá 17, sobra 3, né? Qual mais combinação é possível? Aqui a gente tem que analisar todas as combinações possíveis de encaixes dos pedidos aí nessa bobina grande de 20 pés. Ainda dá para encaixar mais um, ó, o pedido C, o padrão 6, em que a gente encaixa o 3 e o 1, né? O 3 mede 9, o 1 cabe 2, então mede 5 cada um, dá 19, dá uma perda de 1, certo? Então tá aí a representação de todos os padrões de corte possíveis para essa bobina de 20 pés. Esses dados todos que a gente então estudou aqui, a gente vai transportar para uma tabela, sempre uma tabela, né? A tabela facilita a nossa vida para modelar. Então tá aí, ó, todos os padrões, os 6 padrões possíveis, a quantidade de rolos dos pedidos, né? Os pedidos 1, 2, 3, de acordo com cada padrão de corte, tá vendo? Vamos olhar ali, ó, o padrão 1 no desenho, né? Tá vendo ali que a gente cortou 4 pedidos do tipo 1, 4 rosa, né? Então a gente coloca ali na tabela azul, né, que a quantidade de rolos do pedido 1 é 4, né? No padrão 1. Vamos olhar no desenho agora no padrão 2, ó, 2 amarelinhos e um rosa. Entendeu? Então, na tabela, padrão 2, né, a gente tem 2 do pedido 2, né, na coluna 2, e 1 do pedido 1, né, na primeira coluna 1. Tá vendo? Então, a gente vai levando essas quantidades cortadas de cada pedido em cada padrão, né, para essa tabela azul. Na última coluna da tabela azul, tem lá as perdas em pés, em medidas em pés, tá? Então, no padrão 1, lembra que não tinha perda nenhuma? Então, perda 0. Só que não dá para a gente usar só o padrão 1, né? Porque o padrão 1 só tem o pedido tipo 1. A gente precisa cortar os 3 pedidos, então a gente vai ter que mesclar. A gente vai ter que calcular quantos padrões do tipo 1, né? quantos cortes, né? Quantas vezes a gente vai usar o padrão do tipo 1, quantas vezes a gente pode usar o padrão 2, quantas vezes a gente vai usar o padrão 3, né? E somando tudo isso, tem que atender a demanda, aquela quantidade lá da tabela verde, lá em cima, ó, quantidade de rolos especificadas para cada pedido. Percebe? Com o objetivo de minimizar as respectivas perdas de cada padrão. Tá vendo? Essa é a nossa história toda, né? Então aqui a gente já pode escrever isso aí, ó, que a nossa variável de decisão vai ser xi, que é a quantidade de cortes com um determinado padrão i, né? Quantidade de cortes do padrão 1, do padrão 2, do padrão 3, né? Quantidade de vezes que a gente usou aquele padrão de corte, tá? Como é que fica? Então, por exemplo, para o pedido 1, né? Para o pedido 1, a gente tem que olhar agora na tabela azul, naquela coluna ali, ó, quantidade de rolos por pedido, na coluna do 1. Tá vendo? Aqui tem ali os números 4, né, vindo do padrão 1. Então, se eu usar o padrão 1, eu já tenho 4 unidades do pedido 1.
Se eu usar o padrão 2, eu tenho uma unidade, olhando só na coluna 1, tá? Na coluna 1 de quantidade de rolos por pedido, certo? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, meu mouse não consegue mostrar, tá? Mas olhando só na coluna da tabela azul aí, a quantidade de rolos por pedido, a coluna 1, esses números que estão aí nessa coluna, eles estão transportados para essa restrição do pedido 1. Tá vendo? 4 vezes x1 mais 1 vezes x2. Né? O próximo número válido aí é 2, né? 2 vezes x5 mais 2 vezes x6. Tá vendo? Isso representa a quantidade total, né, de pedacinhos aí, de pedidos, de rolinhos do tipo 1. E isso tem que ser maior ou igual a 150. Né? Pode sobrar, mas tem que atender aí no mínimo 150, o pedido 1. Tá bom? A mesma coisa para o pedido 2. A gente vai olhar na segunda coluna ali, na coluna do 2. Tá vendo? Tem os números 2, 1, 1. Então, esses números multiplicados pelas respectivas quantidades do padrão, entendeu? Então, do rolo 2, né, eu consigo cortar, se eu usar o padrão 2, né, o 2, 2, é 2 vezes x2. Tá vendo? É isso que está representando ali na restrição, né, do pedido 2. E essa soma toda tem que ser maior ou igual a 200, que é a demanda do pedido 2. E a mesma coisa para o 3, né, análogo aí, tá bom? Então, representando tudo aqui já, ó, temos os parâmetros. Então, M são os tipos de pedidos. No caso aqui, nós temos 3 tipos. A demanda DJ, né, do pedido tipo J. O N é o número de padrões de corte. Temos 6 tipos, né, 6 padrões que a gente conseguiu identificar. O A e J é a quantidade de rolos cortados pelo padrão I para o pedido tipo J. É o miolo daquela tabela azul que a gente definiu, tá bom? E as perdas também está lá na tabela azul. A última coluna da tabela azul são as perdas em pés de cada padrão lá, de cada linha, certo? Então, as variáveis de decisão, a gente já tinha falado, é o xi, que é a quantidade de cortes, a quantidade de vezes que a gente utiliza o padrão I, né, um determinado padrão. O objetivo, então, é minimizar as perdas. As perdas é a multiplicação aí do Czinho, né, a perda de cada padrão, vezes a quantidade de vezes que a gente usou aquele padrão, xi, certo? E as restrições, genericamente, aí é a multiplicação, né, de A e J vezes o x tem que ser maior ou igual à demanda, certo? A última linha só tem o domínio da variável aí, que é xj, no caso tá errado aí, é xi, né? Então é xi maior ou igual a 0 e inteiro, tá bom? Muito bem. O próximo problema, o problema de empacotamento, em inglês é o Bin Packing Problem, tá? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Há um conjunto de containers, tá? Container mesmo, aqueles grandes que a gente conhece. E outro de itens, né? Então, 2 conjuntos. Um conjunto são vários containers e outro conjunto de itens, tá? A gente precisa embarcar, precisa empacotar, por isso o problema chama problema de empacotamento, tá? A gente chama de empacotamento, mas é um problema de carga, né? Então, qualquer situação que tem isso de precisar colocar itens dentro de um container, né, de um recipiente, de um espaço maior, né, é um problema de empacotamento. Tá? Sabe-se que cada container I tem capacidade, que a gente pode chamar aí de variável CapI, e cada item J tem o seu peso, WJ. Tá? Determine o número mínimo de containers necessário para empacotar todos os itens. Então vamos lá. Temos aqui os parâmetros do nosso problema, M é a quantidade total de containers e N é a quantidade de itens. A capacidade a gente já tinha falado e o peso de cada item WJ. Desculpa, WI. Né? Então a capacidade J do container J e WI do item I. Muito bem. As variáveis de decisão que a gente vai precisar aqui são binárias, né? Desse tipo aqui, ó. X e J é igual a 1 se o item I é colocado no container J, é alocado no container J, tá vendo? É uma variável binária, então, X e J, se o item I é colocado ou alocado no container J, tá? E a gente precisa criar aí uma outra variável, YJ, né, que também é binária e ela é igual a 1,
se a gente usa o container J, entendeu? Isso precisa para a gente poder contar o número de containers utilizado, tá? Porque aqui a gente quer minimizar o número total de containers, né? Então a gente precisa de uma variável que conta isso. A variável x e j, ela não conta, ela associa, né? Uma variável de alocação, certo? Então a gente precisa dessa outra variável yj. Muito bem, o objetivo aqui então, como eu disse, é minimizar a soma, né, desse contador de containers, né, dos YJ. Tá? São variáveis binárias aí que representam os containers utilizados. Esse é o objetivo, usar o mínimo de containers possível. Quais são as restrições que a gente tem? Né? A restrição de que para cada item i, tá vendo? Quando a gente fixa um item i, a gente soma lá os J. O que são os J? Os containers. Então, somando todas as possibilidades de containers, tá vendo? A primeira restrição, somatório de J indo de 1 até M, tem que ser igual a 1. Entendeu por quê? Cada item só pode ser alocado em um container. Tá? Então, essa variável binária que faz essa soma, né, a gente colocando igual a 1, a gente força que a alocação de um item i seja somente a um único container, tá? Por isso que a gente vai repetir essa mesma restrição para cada item i. Então, para o item 1, a gente soma todos os containers, tem que ser igual a 1, exatamente igual a 1. Também não pode ser menor do que 1, não pode sobrar item sem embarcar, né, sem empacotar, entendeu? Então, tem que ser exatamente igual a 1. E não pode colocar o mesmo item em dois containers, né? Então, para o i igual a 2, também a soma tem que ser igual a 1. Para o i igual a 3, tem que ser igual a 1, certo? E assim por diante até n. O segundo conjunto de restrições, ele respeita a capacidade do container. Tá vendo? Tem ali o capj. Como é que funciona isso? É assim, ó. A gente soma todos os pesos dos itens alocados naquele container. Tá vendo que a gente faz um somatório de i indo de 1 até n e multiplica os pesos wj, mas somente daqueles que foram alocados no container j. Entendeu? Isso é controlado pela variável x e j. Né? Então, quando um item i não está alocado no container j, que o x e j é igual a 0, o peso wi, né, daquele item não vai ser contado. Tá certo? Quando o item está naquele container, a gente conta, né? Então, entendeu? Então, esse é controlado aí pelo... Tá errado aí, viu? Faz uma correção para mim. É wi vezes x e j, tá bom? Conforme a definição da variável lá em cima. Ó. Certo? Muito bem. Então, essa soma dos pesos, né? Os pesos wj, somente os válidos, somente os alocados, tem que ser menor do que a capacidade do container, né? Que é o capj. Tá? Então tem que ser menor do que o capj. Por que a gente está multiplicando a capacidade pela variável yj? Porque a gente quer que esse conjunto de restrições somente seja válido se a gente estiver usando o container j. Entendeu? Então, se a gente não estiver usando o container j, se o yj é igual a 0, né, a gente não está usando, então a gente tem que proibir que itens sejam alocados nesse container. Né? Então isso é feito por essa restrição também. Imagina lá que o yj seja 0. Então do lado direito, né, mesmo multiplicando a capacidade por 0, vai dar 0. Né? Tá vendo? Do lado direito da nossa inequação fica 0. Então isso força todas as variáveis x e j daquele container não usado ser igual a 0. Entendeu? Do lado esquerdo, eu obrigo que ali tem que ser 0, porque se o lado direito é 0 e eu tenho essa inequação aí, alguma coisa menor ou igual a 0. Entende? Como não pode ter número negativo, eu estou forçando todos os x desse container, né, serem 0. Entendeu? Então essa restrição também é chamada de acoplamento. Né? É uma restrição que faz uma associação aí, uma relação entre as designações e os containers utilizados, né? As variáveis x e j e as variáveis yj, porque tem que ser consistente, concorda? Né? Que a gente não pode ter uma solução computacional, lá quando rodar o modelo implementado em Julia,
né, dizendo assim que um item foi alocado num container que o YJ daquele container é 0, né? Entendeu? Então, se isso acontecer, a gente tem que obrigar que o Y seja 1. Né? Entende? Então, tudo isso acontece por meio dessa restrição. Então, essa restrição ela tem várias funções. Respeitar a capacidade do container, né? Alocar somente até o limite máximo aí da capacidade, né? E alocar somente itens naqueles containers que estão sendo usados. Né? Essas são as funções desse segundo conjunto de restrições. O terceiro, né, é só para dizer o domínio das variáveis. Tem mais um errinho aí, né, que é o YIJ, tá bom? YIJ e também, desculpa, é o XIJ e o YJ, né, as duas variáveis são binárias aí, tá bom? Corrige pra gente. Muito bem, o sexto é o problema de localização de instalações. Esse é o próximo exemplo aí. Tá? Tem autores que chamam de problema de localização de facilidades, porque usam a tradução mais direta do inglês, né? O inglês é facility location, e aí traduz como localização de facilidades, mas eu acho meio estranho chamar facilidades, né? Eu prefiro chamar de localização de instalações, que como está escrito aí no slide, podem ser fábricas, centros de distribuição, né? Os CDs, pode ser aeroportos, por exemplo, terminais, né? Pode ser várias situações aí de instalações. Né? E esse problema tem variantes, ó. Por exemplo, quando a gente pode chamar de p-medianas, quando a gente quer minimizar a soma das distâncias, né? Como está exemplificado ali no desenho, tá vendo, à direita? Em amarelinho é como se fosse um CD, um centro de distribuição ou uma fábrica, né, que entrega para os pontinhos azuis. Entendeu? Então, quando a gente quer minimizar a soma dessas distâncias, que está representada em vermelhinho, né, a gente chama de problema de p-medianas. Ou p-centros, né, quando a gente quer minimizar a distância máxima, né, a maior distância, né, entre esses pontos aí. Ou p-medianas capacitado, quando existia aí a restrição de capacidade. Tá bom? É um problema interessante também. Por isso, vamos ver um exemplo aqui, vamos ler juntos o enunciado. Uma empresa do setor alimentício está planejando abrir novas fábricas considerando 5 possibilidades: as cidades de Manaus, Fortaleza, Vitória, Barueri e Curitiba. A partir das novas localidades, os produtos serão entregues para 5 consumidores finais: São Luís, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Cada fábrica possui um custo fixo de manutenção e uma capacidade máxima, conforme mostra a tabela a seguir. Os custos de transporte por unidade transportada de cada fábrica para cada consumidor final, além da demanda dos consumidores, também estão detalhados na mesma tabela. A empresa quer determinar quais fábricas abrir, né, ou qual fábrica abrir, se for uma só, de modo a minimizar a soma dos custos fixos e de instalação e dos custos de transporte, garantindo que a demanda dos consumidores finais seja atendida. Modele o problema de localização de facilidades ou de instalações, né? Então tem aí a tabela, né? Tá vendo? Na primeira coluna tem ali a localização, né? As possíveis localizações das fábricas, né? De Manaus até Curitiba. Tem ali nas colunas os consumidores de São Luís até São Paulo, ali com suas respectivas demandas, os custos fixos de abrir cada fábrica e as capacidades de produção de cada fábrica, certo? Então a gente tem que respeitar a capacidade e atender a demanda. Vamos lá, como parâmetros desse problema, o que é que nós temos? Aí um número de instalações, M, um número de consumidores, N, um custo de transporte da fábrica I para o consumidor J, CIJ, um custo fixo de abrir a fábrica I, FI, tá vendo? A capacidade, né, da fábrica I, CAPI, e a demanda do consumidor J, que vamos chamar de DJ, certo? Vamos lá, como é que a gente escreve aí agora as variáveis? Ó? Então, X e J é a quantidade a ser transportada, né, da fábrica I para o consumidor J. Né? X e J é uma quantidade inteira. E YI é uma variável binária que define se a fábrica I é aberta, né? Se a decisão é abrir essa fábrica I, certo? Então vamos lá, escrever a função objetivo de minimização dos custos todos, né? Então primeiro os custos variáveis de transporte, né? Que é multiplicar o CIJ, custo de transporte da fábrica I para o consumidor J, vezes a quantidade transportada, que é o X.
x e j. Tá vendo? É o primeiro termo ali da função objetivo. E o segundo termo é o custo fixo, o custo de abrir a fábrica, né? Então, é FI vezes YI, tá vendo? Multiplicando o custo de abrir a fábrica, né, pela decisão de abrir ou não, YI. Muito bem, como são as restrições desse modelo? A primeira respeita a capacidade, e ela é parecida com o exemplo que a gente falou antes lá de empacotamento, tá vendo? A gente soma as quantidades enviadas de uma fábrica, então para uma determinada fábrica I, a gente soma tudo que está sendo enviado dela para os consumidores de 1 até N, né, os J de 1 até N. A gente soma tudo que está sendo enviado de uma fábrica e isso tem que ser menor ou igual à capacidade da fábrica. Tá vendo? A cap I. Por que a gente multiplica por YI, né, que é a decisão de abrir a fábrica? Porque a gente só vai considerar essa capacidade válida, de acordo com a tabela anterior, para aquela fábrica que for aberta. Né? Não adianta a gente ter uma capacidade potencial, hipotética de uma fábrica e considerar um envio a partir de uma fábrica que a gente decidiu não abrir. Né? Essa é a realidade. Então, se o YI for zero, de novo a gente tem aquela mesma situação, tá vendo? A gente multiplica o zero pela capacidade. Do lado direito da inequação fica zero. Então, uma soma menor ou igual a zero essa soma tem que ser exatamente igual a zero, né? Não pode ter valor negativo, então a gente força que a quantidade enviada de uma fábrica, cuja decisão é não abrir essa fábrica, né? Se o y dessa fábrica é zero, a gente obriga os x e j dessa fábrica a ser zero também. Tá? Então, de novo, a gente tem aqui uma restrição que respeita a capacidade da fábrica e é uma restrição de acoplamento entre as variáveis x e y, certo? O segundo conjunto de restrições, ele respeita e atende à demanda. Está vendo que a gente está atendendo exatamente a demanda aí, a gente não está produzindo a mais. Né? O objetivo é esse, é atender a demanda. Né? Então a soma, né, para um determinado consumidor, né, um consumidor J, né, a soma de tudo que vem de fábricas, né, das fábricas, né, de tudo que vem dos I de 1 até M, né, X e J, né, tem que ser igual à demanda daquele consumidor J, certo? Então, esse conjunto aí, ele atende à demanda. O último conjunto de restrições ali são os domínios, né, das variáveis x e j positivo, né, e y binário, certo? Assim a gente termina o exemplo 6. Por último, o exemplo 7 é um problema de sequenciamento de tarefas, né, scheduling problem em inglês, né? Bem, scheduling na pronúncia americana ou shadowing na pronúncia britânica ou australiana, tá? É um problema, né, de definir a ordem de execução de tarefas, né, em determinados recursos. Aqui a gente fala tarefas, mas pode ser qualquer atividade em geral, né, que a gente estiver executando, estiver processando numa fábrica, numa empresa de serviços, né, são atividades em geral, genéricas, que podem ser modeladas como tarefas. Tá? E máquinas também é um termo genérico, né? A gente chama de máquinas, mas pode ser uma máquina mesmo, pode ser um computador, pode ser uma pessoa, né, que está processando ali um trabalho, entendeu? Então esse é o problema, de determinar a ordem em que os trabalhos vão ser feitos. Tá? A ordem influencia as medidas de desempenho, né, de atrasos, tempos de fluxo, essas coisas. Então, por isso que esse é um problema importante, é um problema de programação da produção, né, que a gente vai ver mais em detalhes e que é o problema do projeto. Né. Esse é um modelo, né, que a gente usa as típicas restrições disjuntivas, tá? Que existem videoaulas da disciplina de técnicas de sequenciamento que detalham tanto esse problema como essas restrições disjuntivas no modelo. Tá? Então, por isso que eu vou deixar para vocês assistirem essas videoaulas de técnicas de sequenciamento e não precisar repetir aqui nesta videoaula este problema, tá bom? Então, sugiro que vocês vão lá e assistam, eu vou indicar o link, certo? Assim a gente finaliza esta videoaula, tá? Essas são as referências. Até a próxima. Tchau, tchau.